Bom dia! O programa de hoje vai falar de uma preocupação que atormenta principalmente as mulheres: rugas e linhas de expressão. Bom, mas aí a gente vai falar então do anti-rugas instantâneo, doutora Márcia. Pois é. Que virou uma febre nos salões de beleza. Uma febre. E isso dá tempo porque ele age instantaneamente, né? Como é que funciona? Do que é feito esse produto? Ele é feito de um silicato, que é uma substância química que consegue ter essa capacidade de esticar a pele. E bolsas, né? Também a gente vê resultados muito bons para aquelas bolsas embaixo dos olhos. Pode passar todo dia? Pode, o bolso não vai gostar muito. O bolso não vai gostar. A bolsa vai, mas o bolso não. Exatamente. Mas pode, não tem nenhuma contraindicação. Se a pessoa passar uma vez e não tiver nenhuma ardência, nenhuma vermelhidão, não tiver coceira, porque ele é um produto químico, como qualquer outro, a pessoa pode ter alergia e não saber. Então, se ela não teve nenhuma dessas manifestações, pode usar todos os dias, que não tem importância. A Michele Loreto foi às ruas aqui de São Paulo para fazer um teste. Levou algumas mulheres para experimentar esse anti-rugas instantâneo. Vamos ver. Rugas, linhas de expressão, isso te incomoda? Muito. Onde que te incomoda mais? Nos olhos. Principalmente aqui, né? E aqui, né? Nessa parte aqui, ao redor dos olhos, né? Na testa, mas infelizmente acontecem. Ai, ai, a gente nunca tá totalmente satisfeita, né? Sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, que poderia melhorar. E aí, a gente tenta de tudo. Eu uso um creme à noite e um creme de manhã só, mais nada. Eu passo creme. Eu procuro creme para proteção solar. Eu uso uns creminhos básicos. Eu tô com 73. Mas tá muito bem. Se existisse um creme que em 10 minutos desse aquela puxadinha básica. Perfeito, adoraria. Já existe? Sim, tem um anti-rugas instantâneo que promete esse efeito Cinderela. Ele tem duas substâncias, silicato de sódio e argirelox. Elas evitam que a pele dê aquela enrugadinha quando a gente sorri, sabe? Não é um tratamento, ele é um efeito que perdura, né? De 4 até 6 horas. A Érica reclama muito das bolsas embaixo dos olhos e resolveu então testar. Passou o produto em uma pequena quantidade e esperou. 10 minutos depois, o resultado. E aí, o que vocês acharam, hein? A Érica gostou. Para ir para uma festa, alguma coisa assim, antes de passar a maquiagem, ele praticamente tira as bolsas que eu tenho. E depois que a Érica foi maquiada, disfarçou ainda mais. Se a Érica se incomoda com as bolsas, a Cristina tá doida para tirar o bigode chinês. Quer fazer um teste? É? Sério? Sério, vamos? Vamos lá. Aonde? Ali, já vou te levar. Vamos? Vamos lá. A Cristina tirou a maquiagem antes porque o produto tem que ser passado com a pele limpa. Nesse caso aqui eu tô puxando um pouco para que possa pegar bem, ó, tá vendo? Na marcação da linha dela. Bem suave. No antes e depois fica claro. O bigode chinês ficou bem menos marcado. O que você achou? Nossa, diminuiu, né? Diminuiu bastante, gente. Praticamente sumiu. Quem vai completar a transformação da Cris é a maquiadora Fernanda. A única diferença é que você não pode utilizar um produto muito oleoso. Mas pode passar o pincel assim? Pode não passar tira? o pincel normalmente, não tira. Pronto, Cris, e aí? Amei. Vamos dar uma olhadinha ali no espelho? Nossa, ficou muito bom, né? Para fazer sozinha é fácil. Um pouquinho de produto na ponta do dedo, espalhe suavemente, aplique com batidinhas leves e espere 10 minutos. Enquanto isso, nada de rir ou falar muito. Depois, se joga. Vai ter que ir pra balada hoje. Hoje eu vou. Hoje o maridão vai ter que passear. Intimou o marido. Vamos ver de novo o antes e depois dela, doutora Márcia, porque realmente o efeito ficou muito bacana, né? Muito bom. Ficou muito bom esse efeito da Cris. Ela reclamava do bigode chinês, que é a reclamação de muitas mulheres. E aí a aplicação tá ali, ainda sem maquiagem. A gente tá vendo aqui na reportagem, a gente viu com a maquiagem, mas sem maquiagem dá pra ver muita diferença, Veja que né? até aqui embaixo, né, também, se a gente perceber, que a gente chama aqui de marionete, também melhorou.
acaba melhorando o todo, né? Então, doutora Ishida, isso é uma coisa que a gente repara aqui nessa foto, porque parecia que ela tinha um pouco essa área mais sombreada. Quando ela passou, interessante que ela passou só aqui no bigode chinês, e aqui deu uma sensação que ficou mais clara também a olheira dela. Realmente melhorou. A gente percebe que puxou um pouco a pele para baixo. Então isso ameniza um pouco essa flacidez, esse sulco, essa parte mais escura, que a gente chama de caminho da lágrima. É mais ou menos o que acontece quando faz preenchimento. Você puxa um lado e acaba esticando todo o resto do rosto junto. Exatamente. Os preenchedores hoje em dia são utilizados mais com essa finalidade, de preencher espaços que estão vazios. Vamos ver o outro antes e depois, agora da Érica, que ela estava reclamando bastante das bolsas, doutora Márcia, das bolsas dos olhos, olha lá. Então, pela ação dessa substância química, essa redinha que ele faz é como se ele puxasse, é como se fosse um sutiã, que ela acaba puxando a bolsa, então ele faz muito bem esse papel. Às vezes a ruga pode ficar um pouquinho mais marcada aqui embaixo, você está vendo? Mas depois com a maquiagem acaba disfarçando. Mas se você observar só a bolsa, a melhora é muito significativa. Melhora bastante. Tem o nosso reloginho ali, não são as 12 badaladas que acabou o efeito, mas são 6 horinhas só. Aí acabou o efeito, volta tudo ao normal. Você falou da redinha, doutora Márcia. Vamos ver aqui como é que funciona essa redinha quando a gente está pegando assim, ampliando isso para a gente ver de pertinho como é que seria essa redinha que funciona na nossa pele. A penetração é muito profunda, não, doutora Márcia? Ela é bem superficial, fica só na epiderme, então ela também, exatamente por isso, ela não vai estimular o colágeno, então ela não tem essa ação. Não é um tratamento. Não é uma ação instantânea mesmo. Então, vai ficar exatamente só aqui em cima essa substância, e essa redinha, no caso, como a gente comentou, ele vai secando, então ele vai ter essa capacidade de puxar, de esticar, e com ele leva consigo essa bolsa, que então tem essa sensação, né, visual, de que a bolsa foi embora. Que foi embora. E vamos dar uma olhada ali, o que a gente pode... Antes, eu vou mostrar onde a gente pode aplicar, mas antes uma pergunta da internet aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Auditório Virtual Gisele. Usar muita maquiagem causa envelhecimento precoce, doutora Márcia? Essa é uma dúvida de muitas mulheres, Muitas né? mulheres. Então, Gislene, não causa, né? A gente sabe que se você não retirar direitinho, essa maquiagem pode levar a uma desidratação da epiderme. Então, você fica com um aspecto, uma pele desidratada, fica com aspecto envelhecido. Então, o ideal é que você use um demaquilante correto e aí sim use um hidratante ou um creme noturno, por exemplo, nutritivo. Ainda bem, né? Porque senão a gente que trabalha na televisão estava perdida, doutora Márcia. Com certeza. As áreas onde a gente pode aplicar esse anti-rugas instantâneo, quais são? Então, a gente tem aqui ao redor dos olhos, né, que são os famosos pés de galinha, na região frontal, que são aquelas rugas que ficam de expressão aqui em cima, a glabela, né, um nome esquisito, mas é o nome que a gente dá a essa parte aqui, da parte frontal, perto aqui do nariz, o bigode chinês, né, que é aqui dos lados, e aqui embaixo seria a parte mais das rugas e das bolsas. Tem mais pergunta, vamos ver agora de quem é. Da Jéssica. Esse produto instantâneo não prejudica a pele depois do efeito? Não, Jéssica, não, porque ele não tem essa penetração profunda, né? E como a gente comentou, se você não tiver nenhum tipo de alergia, quando você remover, a gente pede para remover, por exemplo, com demaquilante, não vai ter nenhum problema. Se você sentir a pele um pouquinho mais ressecada, use um bom hidratante que tudo vai voltar ao normal. Doutora Márcia, eu já vi algumas amigas me contaram que usaram e que não ficaram os 10 minutinhos paradas depois da aplicação e que craquelou muito a maquiagem. Então é importante permanecer esse tempo sem se mexer muito mesmo. Muito importante, porque é como se ele estivesse moldando aquele formato. Então você tem que ficar brincar de estátua, né? Para ficar os 10 minutinhos, bater, nunca esfregar, fazer com toquinhos assim, e depois ficar os 10 minutos sem fazer grandes expressões para que aquele silicato seque exatamente como você quer ficar depois. Avisa no salão de beleza que você está ali com esse tempo, porque todo mundo adora conversar no salão de beleza, Exato, né? não pode. Então você não pode falar nessa hora. É brincar de estátua. Pergunta do nosso auditório virtual de novo. Olha lá, Caroline, qual a idade ideal para começar a usar produtos que previnem o envelhecimento da pele, doutora Márcia? Dá uma notícia boa. Então, né, assim, a medicina, né, a gente sabe que o nosso envelhecimento começa aos 25 anos.
Então, a gente já começa a perder coisas importantes a partir dos 25 anos. Então, lógico, o filtro solar eu sempre digo que é o melhor anti-ruga que existe, começar cedo. Mas como os cremes nutritivos, os pró-colágenos, a gente indica a partir dos 25 anos. Uma vez eu vi um depoimento da Cindy Crawford, que era meu ídolo na adolescência, e ela disse que aos 38 começou a sentir o efeito dos cremes que ela passava aos 28. Olha que mais ou menos isso. É mais ou menos uns 10 anos depois, tem que insistir. Como diz a Sandra Nemberg, o creme compensa. Compensa.